E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos depois de uma pequena pausa para o nosso Argentina Traduzida. Ramiro Cajano Blanco, nos comandos aí da NAU. Do outro lado aí, falando de São Paulo. Tudo bom, Ramiro? Tudo bem, Christian? Como você está? Bem, também estamos terminando também aqui as férias e pronto para voltar para o trabalho, mas preocupado, sempre preocupado com o olho aí nas notícias na Argentina. E já tinha dados aí alarmantes de que o PIB na Argentina teve um decréscimo de 5,1%, acho que foi no mês de junho, e todos esses comentários que falam justamente de que isso pode provocar nas relações econômicas com o Brasil. E pronto, assim, eu queria saber de fato o que seriam essas relações comerciais com o Brasil. Mas antes disso, eu preciso saber como é que está a Argentina no momento. Então, vamos lá. O que está acontecendo na Argentina agora? A Argentina está neste momento em uma crise social muito grande, uma combinação explosiva, crise social, econômica e cambial. Quando a gente fala de crise cambial, possivelmente no Brasil não se tenha uma ideia do que significa, mas a economia da Argentina, os preços na Argentina estão pautados desde a época da ditadura na Argentina de 1976 pelo dólar. Hum. Subiu o dólar, só vão subir os preços. Cai o dólar, não vão cair os preços. Essa é a mecânica que sempre tem. Diz que vai subir o dólar, os preços sobem preventivamente, embora depois não venha a subir. Então, isso vai gerando uma inflação, às vezes pela expectativa da suba do dólar, do aumento do dólar. Então, isso que afortunadamente no Brasil não tem, essa cultura doida que tem a Argentina, vai gerando umas distorções muito grandes. Por exemplo, os preços vão subindo, porque vai se valorizando o dólar paralelo, não o dólar oficial. A Argentina tem 4 ou 5 dólares. Vamos nos manter em dois. No dólar paralelo, aquele que é ilegal, que você compra e vende na rua, para quem não sabe quem. E o dólar oficial, que é aquele dólar bancário, aquele que você vai comprar nas casas de câmbio, vai trocar no banco, ou que você vai pagar no cartão de crédito, que é o dólar normal. O dólar normal está a 900. O dólar paralelo, o dólar blue, que le chamam para dar um nome bonitinho, que é o dólar ilegal, está a 1.350. Então você vê que tem praticamente um 50% de diferença. Qual que é o dólar que é usado para estabelecer os preços no mercado privado? Claro que o paralelo, que é o dólar ao qual é possível aceder, é possível comprar, adquirir, sem todas as restrições que tem chegar no dólar oficial, porque o dólar oficial não é para todo mundo. Você não pode ir no banco e comprar, na casa de câmbio e comprar. Tem uma quantidade limitada de dólares. Se você for comprar, tem que pagar uma taxa extra, muito extra, o que se denomina cepos, ou uma restrição à compra de moeda que é imposta pelo governo, porque senão todo mundo iria a comprar dólares e todo mundo, na Argentina todo mundo poupa em dólares, não poupa em pesos desde, como disse anteriormente, na época da ditadura. Isso faz com que os preços na Argentina continuem subindo em dólares, mas os salários não continuem subindo em dólares, não acompanham isso. Os salários estão em pesos. Então, uma crise muito, pero muito grande. As crianças, mais de 1,5 milhão de crianças, todos os dias, numa população de 45 milhões de habitantes, vão dormir sem jantar. Hum, A indigência duplicou nestes 6 meses. Estava caramba. alta pela pandemia, pela seca que teve, seca histórica que teve o ano passado, que fez a agricultura cair como nunca, uma seca histórica. E o problema com a guerra também, que fez com que a Argentina tivesse que importar gás a um preço absurdamente caro. Bom, essas três coisas que aconteceram entre 2020 e 2023, chegou a indigência, ou seja, pessoas que não conseguem comer, estava em 9%, hoje está em 19%. Pô, E os brutal. pobres já estão perto de 60% da população argentina é pobre. Meu Pobre quer Deus. dizer que não conseguem comer as calorias necessárias que o corpo necessita para repor. Ou seja, essa é a situação social da Argentina, que tem muito a ver com o câmbio, mas também tem que ver com a política econômica que está fazendo este governo de liberar tudo e que com isso libera os preços. Agora, esta semana liberou o preço do botijão de gás, as pessoas não estão conseguindo mais comprar um botijão de gás que triplicou.
a partir de 1º de setembro, vai liberar o preço dos transporte público na cidade de Buenos Aires e no Grande Buenos Aires. Está todo mundo desesperado porque agora não está conseguindo pagar. Imagina o que vai acontecer a partir de 1º de setembro. Já caiu 25%, antes do aumento agora, caiu 25% o número de passageiros do metrô de Buenos Aires. E o número de pessoas que pegam ônibus para se locomover também caiu muito. Então você vê que as pessoas voltaram a andar, porque não tem para pagar um transporte. O desemprego também subiu muito, parece que está chegando já perto do 10%. Em dezembro, o desemprego era 5,6%. E os salários não estão conseguindo comprar a cesta básica necessária para os alimentos. Tá realmente uma situação social muito, mas muito grande. 85% dos professores universitários, o salário deles não cobre as necessidades básicas mínimas. Professores universitários. As universidades estão todas sucateadas, não tem para pagar a energia elétrica para colocar os elevadores para poder ir nos andares superiores. É um desastre o que está acontecendo na Argentina claro, isso vai ter, lamentavelmente, repercussões não só na Argentina, sino também, em maior ou menor medida, na região. Por enquanto, como estou falando para vocês que o dólar oficial está muito barato, quem consegue comprar dólar oficial está indo fazer as compras em Paraguai e no Chile, que comparativamente com a Argentina está muito mais barato. A Argentina é o país mais caro da região. Isso em 7 meses, né? E mais caro que muitos países europeus. Isso foi uma pesquisa que fez a Universidade de Buenos Aires, a UBA, né? E que demonstrou isso. Que está muito mais caro que o Brasil, por exemplo. Sem Uhum. contar os aluguéis que estão caríssimos, né? As pessoas não estão mais conseguindo alugar porque ele, por decreto, derogou a lei de aluguéis, né? Então, hoje, todo mundo prefere não alugar, não sabe o que vai acontecer no futuro, não sabe quem é proprietário, né? E quem é uma pessoa que precisa, não sabe como fazer para poder alugar. Está um desastre, desajeitou a vida de todo mundo, Christian. É muito E triste isto. gasolina, energia elétrica, também. Toda hora subindo de preço. Agora tem, para setembro, anunciaram que vai ter aumento nos preços de entre 3 e 5%. Quando temos os salários virtualmente congelados, porque tudo está liberado na Argentina menos os salários. Os salários na Argentina se determinam pela livre negociação entre os sindicatos e os sindicatos patronais. Vão sentar numa mesa, discutem. Não pode isso. O governo não deixa isso. Viva a liberdade só para aumentar os preços, mas não para aumentar os preços dos salários, porque isso gera inflação para o governo. Então você vê que o ajuste econômico é pelo lado mais fraco, novamente na Argentina, como foi na época da ditadura, como foi na época de 2001, que terminou na crise, como foi na época do Macri. É abaixar o salário público dos funcionários públicos, abaixar o salário dos aposentados e também abaixar o salário dos trabalhadores, mas principalmente do funcionalismo público, que para eles é a casta, né? Ou seja, digamos, os marajá, como diria outro Uhum. presidente brasileiro, lembra, né? O famoso Sim, caçador de caçador de marajá, né? Bom, colo. mudamos as palavras, mas a lógica continua sendo a mesma, Christian. E os aposentados? Sim, Semana sim. passada foi aprovado no Senado, foi uma lei que vinha dos deputados, porque os salários dos aposentados não perdessem para a inflação. É uma fórmula de mobilidade do salário dos aposentados, né? O Milei, né, diz que vai vetar. Quarta-feira, dia 28, foram os aposentados no Congresso para exigir, né, para se manifestar pacificamente dentro de todas as normas dos protocolos impostos pela ministra Bullrich, que é uma ministra que gosta muito de reprimir, que não pode estar na rua porque isso, sabe, aquela balela de que interrompe o trânsito e tudo mais, né? Então estavam todos na calçada e na praça se manifestando, mesmo assim foi a polícia e reprimiu para valer os avós, né? Foi triste ver os avós Não, apanhando da polícia, não há mais pedindo. direito, não tem mais direito de manifestação?
Pois é, não tem mais direito de manifestação. Um deles deixou bem claro, né? Eu vi a época da ditadura. Esto está sendo muito parecido com a época da ditadura. Não, mas assim, você traz informações interessantes, ao meu ver, porque aqui em casa nós não temos mais o canal aberto, é sempre canal fechado, e por certo, as imagens que a CNN mostra é sempre de ou é Ucrânia, ou é as questões da Palestina, ou algo, e a gente não sabe o que está acontecendo na Argentina de fato. As notícias são muito superficiais. Então, esses pequenos detalhes, parece que não há interesse em nos informar, ou para negar o que é o projeto do Milei. E aí eu tenho duas perguntas para você, e depois você realmente quiser depois emendar com algo mais que eu tenha esquecido, que primeiro seria se há hoje o risco de uma avalanche de argentinos abandonarem o país. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda, em concreto, seria uma questão de como que hoje aquele eleitor do Milei enxerga isso tudo. Bom, para começar isso da avalanche, está começando. Principalmente, novamente, com o setor dos cientistas. Aquelas pessoas que têm um ensino superior e principalmente se tem algum curso de pós-graduação, vão para morar onde for. Onde for, Hum, porque também não está tão fácil migrar para a Europa, você sabe muito bem que tem muitos sim. problemas na Europa também, né? Mas sim, está acontecendo. Está acontecendo porque a situação na Argentina está insustentável. Dia sexta-feira, dia 30, vai haver uma grande reunião de todo o setor científico na Argentina, desde pesquisadores, membros do CONICET. CONICET na Argentina é como se fosse o CNPq aqui no Brasil, Uhum, de vários, para ver que se faz, porque a situação assim não pode continuar, porque os professores não conseguem dar aula e também não conseguem que os alunos fiquem na Argentina. Por outro lado, também está saindo da Argentina, principalmente sai primeiramente a mão de obra muito qualificada, mas também está saindo mão de obra que não é tão qualificada. Está acontecendo sim, está acontecendo muito. e- ¿Y qué acontece con el eleitor de Milei? Bom, de eleitor de Milei, não? Nos uhum. argentinos. Uma pesquisa que saiu exatamente na quarta-feira, dia 28, diz que 40% dos eleitores de Milei, aqueles que votaram por ele, diz que não tem mais paciência. Ah, 13% diz que vai esperar um mês. hum. 20% diz que pode esperar até 6 meses. E 20% diz que não, tem que dar um tempo de um ano. Então ainda está essa ideia. E ainda está algumas pesquisas de opinião muito fajutas que dão um pouco de ar a este governo que parece que se mantém em base a isso, mas cada vez está se demonstrando que isso não é assim. Inclusive, tiveram uma reunião, uma cúpula de hoje entre o Milei e o Macri, né? Macri um pouco que dá sustentabilidade para o governo de Milei, mas ele é um partido minoritário, não tem maioria nos congressos e nada disso, né? Está usando um pouco esta associação que tem com Macri. Brigaram exatamente por isso, porque Macri está falando. Você está muito cego pelas pesquisas, essas pesquisas não são certas, e você está vendo uma realidade que não existe. Muita gente na Argentina ainda tem aquela lógica, né? Bom, mas pelo menos a gente tirou o PT, diríamos no Brasil. Bom, pelo menos tiramos o Hum. kirchnerismo, né? Bom, pelo menos estamos nos sacrificando, mas não tem... Bom, mas isso também tem um prazo de validade que é bem curto, né? Sabemos muito bem que é curto, porque chega uma hora quando você não consegue ter emprego. Hoje a principal preocupação dos argentinos é o emprego. É conseguir o medo de perder o emprego. Isso em dezembro não acontecia. Em dezembro ninguém tinha medo de perder o emprego. Todo mundo, a preocupação era ganhar mais, logicamente, porque o dinheiro Sim, sim, exato. não era suficiente. Depois vinham problemas de segurança, problemas de saúde. Depois, em quarto lugar, era o emprego. Hoje, o emprego voltou a ser a primeira preocupação dos argentinos. E isso você sabe que desestrutura toda a família, Claro. desestrutura a sociedade. Por isso falamos de crise social, né? Eu não consigo ver a luz no fim desse túnel, né? Esse é o problema, né? O que fazer? E eu também não sei se tudo isso vai gerar um efeito colateral de gerar um novo, tipo, uma espécie de um outro salvador da pátria para próximas eleições, ou se vai realmente
ter uma retomada das forças mais progressistas. Então, assim, a gente não sabe qual vai ser o caminho que vai ser gerado pelo Milei, né? Tem que ser autocrítico. Uma das vantagens de Milei agora é que, lamentavelmente, a oposição, digamos, progressista, o peronismo pelo menos, né, está numa disputa, numa briga de nomes que está muito por fora da realidade da sociedade. Pelo menos esta semana se viu isso. Muitas pessoas estão chamando a atenção. Olha, parem de brigar com essas coisas que um fala, outro responde, não falei isso, porque a realidade das pessoas passa por outro lado. A realidade das pessoas está que não estão tendo como comer 4 refeições por dia. Isso não é pouca coisa. Não, Forma parte deste coquetel explosivo no qual a Argentina está, né? Que a oposição ainda tem que dirimir algumas de suas diferenças e apresentar um plano alternativo. Senão pode ser que aconteça qualquer coisa, como você muito bem está alertando, Christian. é Um um salvador efeito da colateral. pátria, novamente Exatamente. um outsider que se venda e que termine sendo mais um desta triste, digamos, cadeia de outsiders que vem destruindo países da América Latina, né? Tá? Vamos ver o que nos aguarda para a próxima semana. Espero que melhores notícias venham, né? Esperemos que sim. Um abraço, Cristian. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.